Oi, amados, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar de um assunto que vocês me pedem muito, que é precificação, né? E a gente está aqui com o professor Eduardo, ele vai falar um pouquinho sobre ele e vai ensinar para a gente aqui a precificação aí dos nossos produtos, que é um assunto, né, que toda confeiteira precisa saber. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eduardo Ordones, tenho uma imensa satisfação de estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre finanças, contabilidade e esse conteúdo que é um conteúdo muito importante para as empresas, né? Fico feliz aí, Sabrina, pelo convite que você fez a mim, para a gente poder compartilhar com esse pessoal, né? Um conteúdo, pelo que você disse, que o pessoal tem bastante dúvidas, né? Então vamos lá, você já tem alguma dúvida aí anotada para a gente já começar a responder? Tenho sim, Eduardo. Para começar, né, eu queria saber a diferença, né, do que é preço e do que é valor do nosso produto, porque tem uma diferença, né, e aí você pode falar um pouco sobre isso aí com as meninas. Ótimo. Isso, inclusive, é uma pergunta muito boa. Inclusive, é aquela situação, né, que a gente tá no dia a dia e imagina, nossa, parece que esse produto aqui é tão caro, né? Tem aquela percepção. Ou também a situação inversa. Nossa, esse produto aqui tá muito barato, né? Tá de graça. Começa a fazer até uma propaganda ali gratuita do produto. Quando isso acontece, o preço é quando a gente paga pelo produto, financeiramente falando, né? Então, por exemplo, eu tenho uma caneta, pago, sei lá, R$ 5 nela, então o preço é o que eu pago. E o valor que efetivamente é entregue. Então, a caneta a gente espera que, no mínimo, ela vai escrever. Mas se entregar algo além disso, né? Opa, além de escrever, eu vi que ela tem uma maciez, a textura da tinta sai de maneira diferenciada. Falou, nossa, olha que bacana, né? Ficou muito interessante. Então, essa entrega é o valor, praticamente, né? E vamos dar um outro exemplo, talvez, né, até na área aí da confeitaria, o pessoal fazer uma simulação, né, uma analogia, na verdade. E quando eu gosto muito de usar o exemplo do cafezinho, né, ligado ali, por exemplo, a padaria. Então a gente vai ali numa padaria tomar um cafezinho, dependendo do estilo de café, fica em torno ali, às vezes o copo do café é R$ 1. Beleza, toma o seu café, mas só o café. Beleza, lógico que depende do tamanho, mas vê a regra geral, R$ 1, R$ 1,50, R$ 2, por aí, tá nessa casa. E aí você tem esse mesmo café, ou pelo menos o nome do produto café, lá na Starbucks. Só que ele não vai ser esse preço. Ele vai ser muito mais. E por quê? E talvez até 10, 15, 20 vezes mais, né, desse preço. Porque lá eles não estão vendendo só o café. Eles estão vendendo a experiência. Eles estão vendendo todo o conforto de você estar numa loja, toda a questão da marca, né? Então, acaba sendo essa diferenciação. Então, quando a gente fala preço e valor, praticamente é isso. Um outro exemplo que a gente tem também, relacionado ao refrigerante, uma marca que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas talvez conhecem, muitas talvez sejam clientes, que é a própria Coca-Cola. Muitas pessoas, na maioria, gostam bastante do refrigerante. E a gente tem aqueles refrigerantes locais também. Aqui, por exemplo, em Minas, a gente é muito conhecido o Zap, Cola e tudo mais, e cada regional, cada estado vai ter aí o seu paralelo, vamos dizer assim, à Coca-Cola. Se a gente for comparar os preços, vai ser diferente, porque justamente a proposta de entrega é diferente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de precificação, uma das coisas que a gente já tem que começar a assimilar é essa diferença de preço e valor. Não é? E essa estratégia já diz muito a respeito ao produto, né? Se você vai precificar com base realmente num valor de entrega, como você vai se diferenciar do seu concorrente, né? Igual a gente falou da questão do café. E aí, de repente, nem é o custo que é tão alto que justifica, mas sim a entrega que você está fornecendo, né? O tipo de entrega, o conforto e tudo mais, né? Então, eu vejo essa grande diferença entre preço e valor. Nesse caso que você falou da experiência, né? Eu vejo assim, uma pessoa que vende um bolinho caseiro simples, né? E uma outra que vende esse mesmo bolinho, mas coloca ali uma decoração a mais na embalagem, um cartãozinho de agradecimento. Isso faz a diferença e aumenta, né, o valor daquele produto devido à experiência que o cliente tem. É claro que também tem toda a qualidade e tudo mais, mas assim, eu vejo que a embalagem, essa questão direta com o cliente, essa mensagem de agradecimento, é algo que agrega muito valor, né, Eduardo? Perfeito. A embalagem realmente diz tudo sobre o produto, né? Então, esse cuidado com o cliente, uma mensagem ali, né? Principalmente escrito à mão, né? Falou, a pessoa parou um tempo da vida dela para poder escrever algo específico para mim, né? Então, diz muito, né? Sobre a pessoa que está por trás daquele CNPJ, né? Daquela empresa ali, está entregando para o cliente. Então, de fato, é uma experiência
que vai agregar valor financeiramente. Talvez, pode ser que no início a pessoa está começando, não vai, de fato, já começar assim, com aquele preço um pouco diferenciado. Mas com o tempo, a pessoa fala, nossa, olha a atenção, né? Inclusive, uma das pontas hoje que a gente tem de desafio, que a gente vê aí, é a questão da atenção, né? Que muitas das vezes também está ligado a essa questão do valor, não é? Que a gente às vezes vai em algumas lojas, nem é atendido direito, Pessoa nem tem esse atendimento. atendimento. Exato. E aí, quando você vai num lugar que às vezes o atendimento é melhor, você fala, cara, vou pagar mais caro, sabendo que eu fui bem atendido, satisfeito. Né? Isso, Então, isso acaba fazendo toda a diferença, esse conjunto, né? isso, com certeza. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, Eduardo, é qual o objetivo, né, da precificação? Tem muitas pessoas que falam assim, Sabrina, eu somo ali os ingredientes e jogo 30%, ou eu somo os ingredientes ali e multiplico por 3, e aí é o valor que eu vendo, né? E aí eu sempre falo, gente, essa forma de precificar não é uma forma contábil, né? Então, assim, existem formas de precificação e eu queria saber o objetivo, né, dessa precificação e passar para as meninas também, para elas entenderem melhor a importância de se precificar um produto certinho. Ótimo. Essa pergunta é bem interessante, né? Que toda ferramenta ela tem um propósito, né? Ela tem um objetivo. Talvez o ponto principal da precificação é dar essa clareza, né? Então, você conhecer uma técnica, saber que você está aplicando ela corretamente e saber o quanto você vai ganhar. E também saber que você não vai quebrar, não é? O Sebrae até menciona para nós, né, que quando uma empresa nasce, depois de 2 anos, de cada 10 empresas, 8 fecha, por não entender de contabilidade, não entender de fluxo de caixa, não entender de precificação. Ou seja, então é um conteúdo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então não dá para sair aplicando fórmulas simplistas aí, né? Tem que ter pelo menos uma noção mínima, né? Ter um pouco de curiosidade e buscar. E o objetivo também da precificação é alavancar o negócio, é você ter uma rentabilidade, é promover o produto que dá mais margem. Tá? Então, por exemplo, às vezes você tem vários tipos de produto e aí você vai trabalhar com aquele que te gera mais renda. Tá? Pode ser que você tenha um produto que venda muito, mas talvez ele está vendendo muito porque o preço está fora ou, né, você não está ganhando quase nada muitas das vezes. Aí tem que fazer essa análise. Agora, se você estiver vendendo um produto e que sua margem está bacana, provavelmente você vai ter um sucesso absoluto. Eu vou dar um exemplo aqui de um case bem rápido, né, de um cliente que eu atendi, na área também de alimentação. Ele trabalha com hamburgueria e específico com delivery. E aí ele já praticamente nasceu, né, ligado, sem citar nomes, com uma loja de aplicativo bem famosa aí, né, da cor vermelha, não citando nomes, muito boa, por sinal, né, nada contra. E aí ele fez o incentivo lá de cupom de R$ 10. E o que aconteceu? A gente começou a perceber que, lógico, que esse cupom não é de graça. O cliente ganha, isso é muito bom, já tem a base de dados desse pessoal, só que acaba reduzindo muito a margem. Né? Financeiramente, a gente fez essa análise lá, fez o processo de consultoria e tudo. E aí, o que a gente passou de devolutivo? Falou, olha, você precisa tirar esse cupom, matar a vaca leiteira, né? Precisa tirar. E aí o empresário, ele olhou assim, né? Ficou bem bravo comigo. Falei, pode tirar, fica tranquilo. Tirou o cupom. E aí, de uma semana para outra, ele me ligava todos os dias. Cara, você tem certeza disso? Porque não está vendendo, tá vendendo, mas está bem menos do que antes. E muito preocupado, né? Eu falei, fica tranquilo, respeite o processo, confie, vamos analisar na próxima semana que a gente encontrar. Resumindo, quando a gente for encontrar na próxima semana, de fato, a quantidade de hambúrgueres que ele vendeu foi menor. Mas olha que interessante, o repasse que ele teve da semana foi maior. Você fala, mas o que é isso? Mas como que pode eu vender menos quantidade, trabalhar menos e ganhar mais? Como que isso é possível? É possível porque simplesmente esse cupom ele estava perdendo a qualidade da venda. Então ele estava tendo um volume gigante, mas a qualidade, a margem, estava muito estreita, muito pequena. E aí, na hora que ele tirou esse cupom, de fato, às vezes o cliente não vai, porque fica fazendo aquele filtro de cupom e tudo, mas ele começou a vender com muito mais qualidade. A cozinha ficou tranquila, começou até a ficar mais organizando, controlando os processos melhores. E aí, resumindo, ele ganhou, inclusive, até mais do que ele ganhava. Então, às vezes o empresário tem aquela sensação que está trabalhando e está vendo dinheiro. E às vezes acaba acontecendo como? O meu preço está errado, provavelmente. Eu tenho que analisar a minha estratégia, que foi o caso dele. Tá, não estou aqui falando mal da loja de aplicativos, pelo amor de Deus, não é isso. Mas sim a estratégia. Posso usar o cupom? Claro que pode. Mas tudo é estratégia. Temporariamente, você pode estudar um período. Exemplo prático disso, a gente vê essas lojas aí que a gente vê de contas digitais. Por exemplo, 99 Pay.
ele tinha até um tempo atrás, com uns 2 anos, você pagava qualquer boleto lá no cartão de crédito sem taxa. Só que hoje, se você for pagar um boleto no cartão de crédito, já é cobrado uma taxa. Então, ou seja, tem toda uma estratégia. Nada vai ser um preço menor para sempre. Então, você faz aquilo para atrair o cliente, depois você começa a cobrar. O iFood também, acabei até falando, é um outro exemplo. No início ele não cobrava nada, agora ele está cobrando uma taxa de conveniência dos clientes, 99 centavos para cada pedido. Então, imagina quantos pedidos não são feitos na plataforma. Né? Então, ou seja, no início o pessoal não cobra nada e tal, depois eles ganhando espaço e acaba cobrando. Então, quando a gente tem essa clareza, né, começa a entender os números do negócio, a gente pode tomar algumas decisões, inclusive estratégicas, né? Então, não dá para simplificar, igual você falou, né? Multiplicar por 3, só o valor da compra menos de vendas, né? Não dá para fazer dessa forma. Então, tem muitas meninas, né, que me falam, ai, Sabrina, eu estou vendendo, mas parece que não estou tendo lucro, né? Então, é uma dica, né, gente? Às vezes você vende muito, não está tendo lucro. Se você analisar melhor ali seus custos, você pode até aumentar um pouquinho o preço do seu produto, vender um pouquinho menos, mas aí você vai conseguir ver uma margem de lucro ali. Às vezes a quantidade não diz muito, né, Eduardo? Se você Exato. não estiver tendo lucro, então você tem que analisar os custos. Tem Perfeito. outra pergunta aqui para você. Quais são as técnicas e as formas de precificar? Ótimo, essa pergunta muito boa. Basicamente, a gente tem 2 pontos de vista para precificar. Um é simplesmente olhar, vamos dizer assim, para o interior, né? Quase uma filosofia quando a gente fala isso, olhar para dentro. Como assim olhar para dentro? Você olhar os seus custos, quanto custa para você fazer o seu produto, e aí, a partir disso, você coloca uma margem de lucro que você deseja e chega no seu preço de venda. A gente gosta muito de portar os termos em inglês, né? Essa técnica é conhecida como markup, ou seja, marca acima, né? Então, a partir do meu custo, eu chego no meu preço de venda. Então, olhando para dentro no sentido de você entender os seus custos, né? E a outra técnica é o contrário. Você não vai olhar para a sua própria empresa, para os seus números. Você vai olhar para o mercado. Não no sentido de copiar, mas no sentido de entender. Peraí, o mesmo produto ou um produto semelhante, o que o pessoal geralmente entrega, né? Quais são os preços que estão sendo praticados? Ó, X, Y, Z, X mais 1, beleza. Como que eu vou me posicionar? Então, a partir de um preço de venda, eu faço a engenharia reversa. Sei que eu gasto X para poder vender ele, e aí eu vejo quanto que sobra. Ou seja, que é o método ali de markdown, né? Ou seja, marca abaixo. Então, a partir do meu preço de venda, eu conheço a ideia dos meus gastos, quanto que custa para poder fazer, e vejo quanto que vai sobrar, né? E essa técnica é muito importante. Eu vou espelhar ela num caso também que a gente tem vários casos para contar. Eu vou contar um caso de um cliente que ele aplicava a primeira técnica, né? Ou seja, ele pegava o custo dele e colocava uma margem de lucro desejada e chegava no preço de venda. Beleza, ele fazia isso muito bem. Começou inicialmente na casa dele, era um prestador de serviço, depois foi crescendo a empresa, atendendo a todo o Brasil. E o que acontece? Ele cresceu tão rápido em 2 anos que ele esqueceu de fazer uma coisa muito importante. Quando você está crescendo, você tem que sempre comparar com o mercado. Será que o meu preço está muito acima ou não está muito abaixo? No caso, ele foi crescendo porque o preço dele estava abaixo. Por que estava abaixo e como que se permitiu? Porque como ele começou na casa dele, a estrutura era familiar, como a maioria das empresas, pai, mãe, irmão, está tudo certo. Então, de certa forma, ele conseguiu um preço competitivo. E ele foi crescendo, 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 crescendo. E aí, como ele cresceu, então o preço dele estava atrativo, o pessoal tudo ia fechando com ele, com grandes empresas do mercado, exatamente. E qual foi a falha dele? Justamente não comparar com o concorrente ou com o mercado, analisar, porque o preço dele está bem defasado. Resumindo, quando nós fizemos o processo de consultoria, ele teve a oportunidade de aumentar o preço dele em 3 vezes mais. Uau. Na hora que eu falei isso para ele, ele falou: você tem que aumentar o seu preço 3 vezes mais. Ele, impossível. Se eu fizer isso, eu quebro, o cara não vai atender. Porque tá doido aumentar 3 vezes? Só que o preço dele estava tão defasado, porque era da época que ele tinha precificado, na época ele fazia na casa dele. Mas ele já tinha crescido. E aí ele fez e adivinha? Todo mundo aceitou. Lógico que no início, né? Falou, mas por que você está fazendo isso? Mas de imediato. Mas no final das contas acabou aceitando. Porque já era o preço que era praticado no mercado. Então essas técnicas de precificação são bem interessantes para justamente a gente não ficar só preso a uma, mas sim entender, opa, uma estou olhando internamente, ou chegando no preço de venda. Parece óbvio a gente falar, cara, tem que comparar o mercado? Sim, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Tem que estar sempre antenado, tem que estar sempre olhando. Senão, de repente, você está passando a oportunidade. E ele demorou tanto a olhar que ele quase caiu num problema financeiro, porque ele começou a ter estrutura física,
funcionários. Então, era exigido que ele aumentasse o preço, porque às vezes a gente fica com dó, né, de cobrar. Não é? A gente fica com dó de aumentar o preço, fala, nossa, vou ter que aumentar. Todo ano as coisas sobem. Então, se a gente também não começar a pensar na questão do ajuste que pode acontecer nas coisas, né? Inclusive nos últimos anos as coisas subiram bastante aí, né? Lógico, fatores econômicos, políticos, da pandemia que a gente vivenciou e vivencia ainda, né? Um pouco ainda dela. Então, a gente tem que estar de olho nessas duas técnicas aí, né? Então, olhar para dentro dos números e olhar também para o mercado. Com certeza. Então, Eduardo, qual que é a diferença entre custo, despesa e investimento? Porque a gente tem que ter essa noção, né, do que é despesa, para não entrar ali dentro do custo, e às vezes você não superfaturar também seu produto. Então, fala para a gente a diferença, né, de custo, despesa e também investimento. Perfeito. Essa é uma dúvida que muitas pessoas às vezes têm, e talvez alguns achem que é tudo a mesma coisa, né? Só acho que é tudo igual. Vou começar pelo investimento. O investimento, basicamente, é aquilo que você faz na sua empresa buscando algum retorno. Então, por exemplo, o custo e a despesa, um dia ela já foi investimento. Vamos dar um exemplo prático disso. Então, quando você vai lá, você vai comprar os seus ingredientes para poder fazer um bolo. Então, o óleo, o ovos, farinha de trigo, fermento, um exemplo. Quando você vai lá na loja, no seu fornecedor comprar, naquele momento da compra, ele é um investimento. Nossa, mas é um investimento? Sim, porque tecnicamente, você está comprando ele e está indo para o seu estoque. Você ainda não está produzindo. O fato em si de comprar é um investimento. Agora, na hora que você começa a produzir, ou seja, você vai tirar lá do seu estoque, que às vezes é a geladeira, às vezes é o cantinho que tem lá na cozinha, isso, do armário, está guardado. Você começa a tirar e começa a fazer o processo ali, né, do bolo, confecção, da produção, aí sim já está acontecendo o custo. Isso. Ou seja, o custo está ligado à produção. Aí você fez lá o custo, tudo, acabou o produto. Aí esse é o custo do seu produto. Então, por exemplo, eu comprei, só para ficar fácil a conta, eu comprei 10 ovos. Cada um foi R$1. Então, minha compra foi R$10. Você usou 2 ovos naquela receita, então R$2 só de ovos de custo. Então, a gente vai fazer a proporção, né, do valor que você está comprando versus o que você está usando. Então, você vai fazer isso para todos os ingredientes para você achar o seu custo. E o que vem a ser essa despesa? A despesa já é relacionado às vendas. Né? Como assim? Então, por exemplo, quando eu vou vender, geralmente a gente usa o dinheiro de plástico, eu falo, né? Que é o cartão de crédito. E na hora que você usa esse cartão de crédito, você tem uma taxa da maquininha. Talvez tenha muita gente que não sabe, mas tem a taxa da maquininha. Então, um exemplo, você passou lá R$15. Você não vai receber R$15, você vai ter uma dedução. Então, aquela dedução é uma despesa, que está relacionada à sua venda, não está relacionada à sua produção, né? Então, a gente tem que entender que existem essas diferenças, né? Do custo, da despesa. Também, né? Taxa de entrega, exatamente. Vamos dar um exemplo numérico para ilustrar isso daí também. A gente começou a falar um pouco do ovo. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma receita. Nessa receita, o meu custo total ali, né, vai chegar na casa dos R$3. Título de exemplo, beleza. E vamos supor que as minhas despesas, né, igual você falou, taxa de entrega ou as taxas das maquininhas, só simbolicamente, sejam R$1. Então, tem o custo de fazer, R$3, e tem o custo das minhas vendas, né, a despesa das vendas, né, relacionada a R$1. Então, 3 mais 1, R$4 total do meu gasto, né, o custo da despesa. E vamos supor que eu vendo por 10. A pessoa falou, tá legal então, né? Então, vendi por 10, gastei 3 para poder fazer uma unidade e tive uma despesa de R$1. Então, 10 menos 3, 7 menos 1 da despesa de venda, R$6. Esse R$6 é o meu lucro? Você já começa. Calma. Esse R$6 é um negócio que a gente chama de margem de contribuição. Como assim margem de contribuição? Essa margem de contribuição, ela serve, o nome ela até é meio didático, né? Ela serve para contribuir para os gastos fixos que você tem. O que seria esses gastos fixos, né? Os gastos fixos, basicamente, eles vão existir independentemente se você vende. Quais seriam os exemplos disso, né? A retirada dos sócios. Então, aquela retirada periódica que o sócio vai ter é um exemplo de gasto fixo. Outro exemplo. Eu quero contribuir com a estrutura da minha casa. Então, eu vou pegar uma parcela do aluguel e vou colocar lá. Então, essa parcela do aluguel está lá. A internet. Então, aqueles tipos de gastos que você vai ter e não tem influência da produção ou da venda, não é? Ou seja, então, a internet, a sua retirada, né? Que às vezes você tem uma retirada fixa, por exemplo, um salário mínimo e meio.
tudo isso aí a gente classifica como gasto fixo. Então, a margem de contribuição serve para arcar com eles. Então, vamos supor um exemplo que eu tenha gastos fixos na ordem de R$ 2.000. Então, apesar de ter uma margem de contribuição de 6, se eu vender só um produto, eu não vou conseguir arcar com a minha estrutura de gasto fixo. Aí sim eu vou ter prejuízo. Então, para que serve a margem de contribuição? Serve para você saber quantas unidades você precisa vender para poder arcar com a sua estrutura de gasto fixo. Ah, mas eu estou começando na minha casa, né? Ah, eu vou usar a própria estrutura, como é que fica? Você está começando na sua casa, como a maioria das pessoas faz, está tudo certo, tranquilo. Mas você também vai ter uma retirada sua, você não vai trabalhar de graça. Então, você vai ter um valor relacionado a isso. Você está começando na sua casa, mas você às vezes tem uma estrutura, por exemplo, eu vou usar a internet para divulgar. Então, você às vezes vai pegar parte da internet que é da conta da casa e vai falar assim, não, esse aqui a empresa vai pagar. E por que é interessante fazer isso? Porque na hora que você assumir um local, você já está acostumado, vamos dizer assim, com aquele gasto. Você só vai aumentar um pouco a proporção, porque vai aumentar as vendas, aí você já tem a disciplina. Então, quando eu enxergo a margem de contribuição como margem de lucro, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu acho que os R$ 6 vai para o meu bolso. E não vai para o bolso, né? Você tem que pensar que tem aquela estrutura de gasto fixo para você se bancar. E também você tem que lembrar que você tem que recomprar, né, as coisas, né? Você tem que comprar de novo, para a empresa poder o quê? Girar, não parar. E quando a gente começa a falar um pouco desse assunto, né? Por exemplo, lá dos custos que fazem para o produto e tudo, é um negócio que assusta, né? Um exemplo também, uma situação que aconteceu. Quando eu fiz uma análise de uma ficha técnica, né, de um cliente, uma das coisas que ele fez é o quê? Ele descontinuou uma série de produtos que ele tinha. Porque ele viu que ele estava pagando para trabalhar. E aí assustou. Porque ele fez essa conta justamente simplista. Não colocou a proporção exata, sem aquelas medidas, né? Porque, por exemplo, uma colher. Uma colher é 10 gramas? Sim, 15, tem que pesar. E aí, na hora que ele foi pesar exatamente o que ele fazia na receita, ele surpreendeu negativamente. Falou, então não vale a pena isso daqui. Ou eu ajusto o preço ou vou descontinuar. No caso, ele optou por descontinuar esses produtos. Então, eu tenho que ter realmente o conhecimento disso, dessas informações, né? Que custo é algo que vai lá para o meu produto, né? A despesa está relacionada às vendas. E eu tenho que enxergar também essa estrutura de gasto fixo como uma meta de desafio de vendas, né? Que eu tenho que começar a enxergar o meu negócio de maneira profissional. Claro que eu tenho que usar ele para minha própria renda, para sobreviver, mas eu tenho que pensar também um pouco além, para profissionalizar o negócio. Por que não ter uma loja, abrir uma franquia, ter funcionários? Eu tenho que começar a pensar grande. Quando eu começo a pensar grande, as coisas vêm energizando nesse sentido. Agora, se eu penso só em sobreviver, fica muito pequeno, né? Fica muito simplista. Até a sua precificação perde sentido. Porque você vai precificar só para você sobreviver, aí vai ser só um bico temporário. Agora, se você começa a enxergar o seu negócio como algo além, que hoje está pequeno, mas vai começar, como é o seu próprio caso, né? Que você contou lá nos livros, né? Muito bacana, né? Você começou na sua casa, depois veio crescendo, várias padarias aí já espalhadas, né? Fora as que vão vir por aí. Então, é um caso bem interessante. Então, é nesse formato que tem que pensar. Isso nos motiva e dá propósito para você precificar e para você trabalhar, né? Então, responderia essa diferença de custo, despesa e investimento, mais ou menos nesse sentido. Certinho. E eu tenho mais perguntas. Bacana. Quais são as etapas, né, da precificação? Que é aí que, nossa, as meninas ficam loucas, que ela fala, ai meu Deus, eu não consigo precificar, eu fico perdida, eu não sei por onde começar. Então, existe uma lógica, primeiro passo, segundo passo, e as etapas certinho para precificar, né, Eduardo? E fazer de uma forma mais organizada. Então, dá uma ajudinha aí para as meninas, como que elas vão fazer essa precificação, quais são as etapas para precificar. Exatamente, tem todo um passo a passo, né, para poder fazer essa precificação, a gente comentou bastante ponto aqui. Inclusive, eu já quero compartilhar a tela com vocês relacionado ao que nós vamos, né, fazer já na nossa Masterclass exclusiva de precificação. A gente vai falar o passo a passo mais detalhado ainda, como se diz, pegar na mão e preencher isso daqui. Mas aqui eu quero já dar uma palhinha. Quero mostrar para vocês de maneira prática, né, mostrando aqui o nosso arquivo, né, de análise da precificação. Então, qual que é o passo a passo, né? Então, o primeiro passo aqui, você vai entender qual produto, né, qual produto você vai analisar, que tipo de produto você vai analisar. E aí, para isso, o que você vai fazer? Você vai levantar todos os insumos que esse produto usa. Tá? Então, por exemplo, vou fazer a massa base da Sabrina. Legal. Então, esse é um produto que você vai fazer. Então, quais são os ingredientes que você precisa comprar? Então, ovos, açúcar, óleo, leite, farinha. Vou colocar todos esses elementos.
E aí você vai colocar o valor que você está comprando, a quantidade que compõe aqueles produtos, qual é a unidade, né? Se é grama, se é a própria unidade, né? Fracionada, para você achar uma informação importante, que é o valor ou o custo unitário, né? Então, por exemplo, naquele exemplo ali, que a cartela de ovos, né, com 30 custa R$18,99, cada ovo sai aproximadamente a 0,63 centavos, né? Então, é uma informação importantíssima para na hora que você for fazer a ficha técnica, já ter essa informação precisa. Então, o primeiro passo, você vai preencher a lista de matérias-primas, né, os elementos, os insumos que você compra, colocando o preço, né, no caso, se você for fazer análise hoje, o último preço que você está comprando. Tá? Ah, eu quero analisar de maneira contínua, porque o preço pode sempre flutuar e tudo mais. Você pode colocar uma média disso. Às vezes pode ter essa flutuação mesmo, tá? Para você já ter uma métrica disso. Depois, segundo passo, você vai preencher a ficha técnica. Qual que é a diferença da lista de material com a ficha técnica? A lista de material é o que você compra. Por exemplo, no supermercado, às vezes tem a opção de você comprar 30 ovos, mas não significa que você vai usar os 30 ovos na receita. Né? Então, a ficha técnica é isso. É literalmente a quantidade, quais os insumos que você vai usar. Então, aqui a gente vai colocar quais são as quantidades de insumo e quais são os insumos que você vai usar. Para a gente ter uma informação de, por exemplo, nesse caso do na massa base da Sabrina, você gasta só de ovos R$3,80, que equivale a 6. Se muda o preço de ovo, ele já muda ali automático. Não é? E se muda qualquer ingrediente, né? Ó, fazer com óleo, fazer com margarina, né? Igual você até compartilhou recentemente, como é que eu vou mudar isso daqui? Então, acaba adaptando também. Outra informação que você tem que ter em mente também na ficha técnica é saber o rendimento. Opa, essa receita ela tem um rendimento para quanto? Porque você vai ter o custo total, nessa situação ali, o custo total é de R$14,73. Mas você pode usar a forma 16 centímetros ou 19. Se usar 16, que rende 4, o seu custo é 3,68, que é os 14,73 dividido por 4. Mas se você usar a forma 19 centímetros, que rende 3, o seu custo vai ser maior, de 4,91, que vai ter um rendimento menor, mas vai ter um produto diferenciado, em termos de gramatura, né? Então, isso é um ponto importante. Que tipo de produto você está fazendo? Qual é o rendimento? Porque senão vai ficar muito solto a informação, legal? Então, aqui, o segundo passo, relacionado à ficha técnica. E aí, o ponto importantíssimo, tá, gente, é tentar realmente mensurar isso. Não simplesmente, igual a gente comentou, né? Uma colher rasa, cheia, porque fica muito subjetivo. Então, por exemplo, se você usar essa medida, né, de colher, você às vezes pode até fazer a receita, mas em termos de custo, você vai ter uma imprecisão. E se você tem uma imprecisão numérica, o seu custo fica errado, sua margem fica errada, e às vezes você está perdendo dinheiro e não está sabendo. Então, aqui nessa parte da ficha técnica, um poderoso aliado é a balança. Não tem jeito de fugir. Né? Outra coisa que você pode fazer é o quê? Já deixar as coisas todas previamente medidas. Você deixa uns saquinhos, né, potinhos, previamente medidos para facilitar a sua vida. Para toda vez que você não for produzir, você tem que ficar, né, fazendo aquela medição, você já deixa mais ou menos, tira um dia para fazer as medições, né, ou pede apoio para alguém para poder ajudar. Certo? Esse seria, então, o segundo passo. Terceiro passo é você entender que, às vezes, você vai precisar de parceiros e esses parceiros eles vão cobrar uma taxa, né, relacionada às vendas, né? Você vai ter algumas taxas. Então, por exemplo, eu pago uma comissão, um parceiro poder por indicação, então você coloca lá quanto que ele paga, 100 monetário, 100 percentual. Aí eu já pago imposto, se eu tiver, por exemplo, um CNPJ, e esse CNPJ for cobrado, por exemplo, né, percentual um valor, você coloca lá. Aí eu tenho uma taxa de aplicativo, que seria o delivery, ou tem uma maquininha de cartão, então você vai preencher quais são os gastos, né, relacionados às vendas. Nesse caso aqui são as despesas. Então, tudo relacionado a essas taxas de vendas são as despesas que a gente falou, que faz com que você tenha as vendas, que faz com que você alavanque aquelas vendas. Exemplo, se eu não trabalho hoje com máquina de cartão, provavelmente suas vendas vão diminuir. Provavelmente, a não ser que seu produto seja muito, muito bom, porque hoje em dia não tem como você não ter uma máquina de cartão. Todo mundo usa cartão. Então, se você se dar ao luxo de não fornecer uma máquina de cartão, você vai perder venda. Né? Se você, por exemplo, já se cadastrar numa loja de aplicativos para poder ter, por exemplo, produtos expostos na vitrine, isso vai te consumir uma taxa, mas vai te dar visibilidade para outros clientes. Então, essas taxas de venda acabam alavancando o negócio. É um percentual que eu vou deixar de ganhar? Sim, mas você vai ganhar no volume. Tem que pensar nisso de maneira estratégica. Às vezes o pessoal fica com dó, né? Não vou fazer maquininha não, porque é 5% que eu perco. Às vezes é melhor você, entre aspas, né, colocar esse 5% ali do que às vezes vender fiado e perder 100%. Porque às vezes quando você vende fiado, você tem um risco de perder 100%, que é tudo. E ali você tem 5% embutido no seu preço de venda, não é? Então já fica automaticamente ali contabilizado. É isso que eu ia falar, porque a gente sempre repassa tudo para o cliente, né?
Então, assim, tem a taxa? Tem, mas não vai sair do seu bolso, você vai repassar aquela taxa ali dentro do seu preço para o cliente. Então, vale a pena. Tem algumas pessoas que falam, ai, Sabrina, mas as taxas estão caras de aplicativo, de cartão, mas você vai repassar aquele valor para o cliente. Vai. Então, assim, se você vende hoje a R$ 12, se você tiver lá no aplicativo ou usando uma taxa, um cartão, né? Uma maquininha, você vai colocar, claro, embutido dentro do seu preço. Então, assim, sempre vai repassar, você não vai tirar aquilo do seu bolso, né, Eduardo? Perfeito. Esse é o mundo ideal, né? Você, de fato, precificar de maneira estratégica para que isso aconteça. Eu vou até fazer uma rápida simulação ali no final, o pessoal já dá um gostinho ali, vê que a planilha de análise é bem bacana, né? E para mostrar justamente isso, quando você coloca esse percentual para o cliente repassar e quando não coloca, né? Os impactos que isso tem. Tá? Depois a gente tem aqui a parte de gastos fixos, né, que a gente comentou, né, que vai acontecer independente da venda. Então, nesse exemplo, a gente colocou um aluguel, a gente colocou ali energia, a gente colocou uma água, a gente colocou internet, a gente colocou outros gastos ali, talvez pequeno valor juntando, e o próprio salário da pessoa, por que não? Às vezes a pessoa fica com medo. Não, você vai Claro, tirar, vai, coloca lá o valor. Lógico que você tem que pensar o seguinte, quanto mais você colocar ali de elementos, mais você vai ter que trabalhar. com certeza. Né? Então, você tem que lembrar que é um número que tem que fazer sentido também para o negócio. De repente, você não vai começar colocando o valor todo do aluguel, né? Vai colocando os valores menores, à medida que a empresa vai crescendo, você vai aumentando essa proporção, tá certo? E qual que é a ideia da participação do gasto fixo? É justamente porque dentro do seu preço também, uma fatia dele, ele tem que contribuir, né, para poder arcar com essa estrutura. Porque se você não coloca essa parcela de participação do gasto fixo, o seu preço ele vai servir o quê? Só para ter margem de contribuição, mas às vezes essa margem de contribuição não vai ser suficiente para arcar com toda aquela estrutura de gasto fixo. Então, sim, Eu você tem que queria, entender, tem que eu mapear queria eles para acontecer isso. Oi, perdão? Eu queria só fazer uma observação. As meninas geralmente chamam esses custos, né, esses gastos fixos de gastos incalculáveis ou custos incalculáveis. Tem gente que joga uma margem, tipo, vou jogar 30% a mais aqui nos meus insumos para cobrir os meus custos fixos, só que fica um valor, tipo, irreal, né? Então, aqui o Eduardo, ele vai ensinar vocês, né, como calcular e como colocar esse valor certinho ali dentro dos custos do bolinho, né, Eduardo? Porque se eu jogar uma margem só em cima dos meus insumos, na maioria das vezes você vai ter prejuízo, porque às vezes não vai cobrir o que tinha que cobrir. Então você tem que colocar assim uma lista certinha dos seus custos para você saber exatamente quanto que você gasta por mês e aí sim fazer o cálculo do custo. Porque eu vejo muito as meninas colocando só uma porcentagem a mais, e eu tenho certeza que às vezes não chega nem na metade dos custos fixos que elas têm aí por mês. É importante fazer essa listagem mesmo, né? Detalhar tudo, né? O que acaba ocorrendo, né? Para você ter esse número com exatidão. Senão também você vai achar que está tendo nessa essa contribuição para o fixo e, na verdade, às vezes não está acontecendo da maneira adequada, né? Então, é bem interessante você mapear isso com cuidado, né? E, por fim, né? Olha a última etapa aqui, né? Já traz ali a tela. E ele traz aqueles dois cenários, olha que interessante. O primeiro cenário que a gente falou ali, né? Posicionado na tela do lado esquerdo, ele fala marcar, que qual é a margem que você deseja, ou seja, você olha para o seu custo e coloca um percentual de margem que você deseja, ele calcula. E do outro lado, do lado direito, né, a gente tem ali na tela praticamente o markdown. Então, a partir de um preço de mercado, qual é a margem? E à medida que você vai alterando aquelas informações de compra, informação de taxas de venda, a margem de lucro que você deseja, a participação de gasto fixo, ele muda o preço. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, né, para a gente dar uma palhinha relacionado a isso daqui. Então, aqui, ó, esse custo de venda de 3,68 que está aqui na tela, né, relacionado a margem, o custo de venda, né, ele veio da onde? Ele veio aqui da ficha técnica, ó, que como a gente está pegando a forma 16 centímetros, ela é 3,68. Mas, se eu quiser, eu posso mudar isso daqui também, ó. Se eu pegar a forma 19 centímetros, ele muda automaticamente, ó. Então, ele já pega o novo custo ali, tá tudo vinculado, né? Então, e já altera, inclusive, o preço de venda. Pode ser o mesmo preço, tá lá. Ele já altera isso daí também. Né? Vamos só voltar para o nosso base aqui. Outra coisa aqui também. Então, o preço que ele está dando aqui, sugerido com a margem de lucro de 10%, líquida, né? É de 10,52. Se eu vim aqui e mudar minha taxa de vendas, ó, vou excluir essa taxa de venda do cartão. Vou voltar lá. Já cai, olha o impacto dos 5%. Já cai para 9,21. Então mudou, não é? Porque você não vai ter aqueles 5%. Então você poderia cobrar mais barato, mas se você cobrar o mesmo preço, melhor ainda.
Sinal que você vai ter o quê? Um pouco mais de Uma lucro, margem né? Vamos melhor. ilustrar isso, uma margem melhor. Ó. Então, vamos voltar aqui, desse 5%. Ó, 10,52. Vamos preencher 10,52 desse outro lado aqui, ó, do markdown. Beleza. E vamos apagar aqui as taxas de venda. Ó. Vamos voltar aqui. Então, se você vender por 10,52, que é aquele preço sugerido, olha a margem que ele te dá. Então, ao invés de você ganhar 10, você vai ganhar 15, de maneira líquida que a gente está falando. Né? Então, aqui eu estou considerando o quê? Exato. Então, aqui eu estou considerando o quê? O custo para você fazer, as taxas relacionadas às vendas e também aquela participação do gasto fixo, ou seja, ele está contribuindo para o fixo também. Né? E aí, o que pode acontecer também? Tem algumas pessoas que não gostam de colocar essa participação dos gastos fixos, ou fica muito confuso, ou não quer colocar. Posso precificar sem isso? Posso. Eu tiro esse percentual aqui de gasto fixo, ó, excluo ele. Só que acontece, quando eu excluo esse gasto fixo, a minha margem, que passa a ser a margem de contribuição, ela tem que ser maior. Porque aí, se eu tenho uma margem petitinha, ela não vai contribuir suficiente para arcar aquela estrutura. Na minha visão e concepção, pela experiência que eu tenho, né, atendendo um pouco mais de 10 anos no mercado, quando eu tiro essa estrutura de gasto fixo, tem que ser de pelo menos, no mínimo, 50%. Dali para cima. No mínimo, 50%. Então, o que acontece? Aparentemente, eu vou ter uma margem alta, mas eu sei que ela está alta porque é a de contribuição. Porque ainda falta aquela estrutura de gastos fixos para vir deduzindo, tá certo? Então, tem que tomar bastante cuidado com relação a esse fator, beleza? Então, aqui essa planilha foi feita, né, com esse cuidado, né, especificamente aí, para os alunos, né, que foram participar aí da nossa Masterclass, que já nós vamos fazer o convite oficial, vamos falar, a gente só deu uma palhinha aqui, mas com esse intuito, né, com esse objetivo de mostrar o passo a passo, de colocar a sua realidade, os insumos, né, que fazem parte, a característica do modelo de negócio, para que você possa precificar de maneira estratégica. E eu quero fazer um comentário também, né, de uma empresa que eu atendi, relacionada à área de açaí. E lá na ficha técnica deles, no açaí, tinha um produto que todo mundo gosta, ou a maioria, tal Nutella, né? Todo mundo gosta, né? Opa, esse é um produto que todo mundo gosta. E o que acontece? Ele, na ficha técnica dele, não tinha claro a quantidade de Nutella que ia. E o que ele fez? Você já entendeu, né? Aí ele comprou uma quantidade boa em desconto e foi viajar para a praia. O negócio estava bom, foi viajar, beleza. E aí, na cabeça dele, porque a ficha técnica em quantidade estava na cabeça dele, que ainda não era uma medida, mas estava no olho, né? O pessoal, enfim, só para exemplificar. E ele foi viajar. E na cabeça dele aquilo era para durar um mês. Ele viajou uma semana. Na hora que ele voltou, acabou. E aí o que acontece? Aí o que pode acontecer? O cliente, não, Eduardo, acabou porque ele colocou muito para o cliente, né? Pode ser? Pode ser. Mas será que o funcionário não levou também para casa? Ou seja, né? É de rir. Mas o que a gente começa a pensar? Cara, isso daí vai vir para o custo do negócio. Então, aquele produto vai custar muito mais que você imaginava. Então, quando a gente fala de ficha tag, de quantidade, tem que ser um negócio bem sério, padronizado. Senão, o que pode acontecer? Sua margem vai lá para o chão. Porque a ideia da ficha técnica é como se fosse assim, um previsto. Exemplo, eu marquei uma reunião com o fulano 8 horas. Mas você vai chegar às 8? Então, a ficha técnica tem que ser seguida. Eu coloquei 15 gramas desse produto. Mas você está medindo no olho, então não adiantou nada você usar a análise da precificação. Então, você tem que, obviamente, seguir o processo. Senão, ela vai ser basicamente só um instrumento para você ter uma paz de espírito mental, mas na prática ela não vai funcionar. Tá? Então, eu usei esse exemplo aí da Nutella, né? Brinquei um pouco. Ele ficou na dúvida, até hoje ele não sabe. Aí, como não tinha câmera, não tinha um mecanismo eficiente na época de controle de estoque, ele ficou na dúvida. Ou se os clientes receberam mais, ou se alguém levou para casa, né? E um outro detalhe muito importante quando isso acontece também, o produto perde consistência. Você já foi naquele lugar que às vezes você foi lá, nossa, olha a porção lá caprichada. Aí você fez uma propaganda, foi de novo com seus amigos que você fez propaganda, aí a porção veio menos, você fala, uai. Aí depois você volta de novo sozinho, vem recheado de novo, você fala, nossa, só porque eu tô sozinho. Isso é um negócio muito importante. Então, quando não tem essa constância, cada vez que eu vou lá experimentar dando sabor... Padronização. Se tiver uma padronização na sua produção, é diferente, porque o cliente comprou um bolinho hoje. Amanhã, ele quer comprar aquele bolinho que ele gostou.
Então, às vezes, a pessoa troca a receita, faz hoje com óleo, amanhã com margarina, ou troca realmente a receita e vai trocando, vai trocando. Um cliente que comprou e gostou lá do primeiro bolinho, às vezes compra o segundo e não gosta. E mesmo assim, se você fizer o mesmo bolinho e não tiver padronizado, né, o peso e tudo certinho, às vezes o bolo não sai do mesmo jeito. Então, assim, o cliente volta porque ele gostou do produto, quer comprar aquele mesmo produto. E isso pode atrapalhar se a pessoa ficar naquela inconstância. A pessoa fica até um pouco, assim, não tão profissional, né, Eduardo? Se você não tem aquela padronização. Perfeitamente. Então, isso acontece muito quando a gente, às vezes, gosta ali, né, de sair num restaurante no final de semana. Às vezes você vai num dia, tá num gosto, no outro dia tá do outro, você fala, mudou o cozinheiro, né? Então, a gente sabe que existe o desafio, não estou falando que isso aqui é muito fácil, que só a ficha técnica resolve, não é isso, eu entendo perfeitamente, mas a ficha técnica já é um caminho. Pelo menos para ilustrar o custo, ele é o caminho. Na prática, em si, lógico que você vai ter outros elementos, que aí é literalmente o passo a passo na hora de fazer, né? Ah, que hora que você vai colocar o ovo, né? Que hora que você vai colocar a farinha, mexe, bate, no seu... Então, aí esse passo a passo aí vem característico do processo de confecção, né? De fazer mesmo. Mas em termos de custo em si, para você precificar correto, a ficha técnica é o melhor mecanismo, né? Então, você no olho ali vai ter uma subjetividade, uma imprecisão, que talvez isso pode custar a vida do seu negócio, né? E às vezes não vale a pena se dar esse luxo, né? É verdade. Eduardo, você falou, né, das etapas aí da precificação, mostrou aí a planilha, né, para as meninas, e tem também uma outra pergunta, que é a minha última pergunta para você. Quais os cuidados que a gente tem que tomar na hora de fazer uma precificação, para ser uma precificação assertiva, a pessoa ter lucro e não trabalhar de graça, né? Quais são Perfeito. os cuidados? Tá, então vamos lá, os cuidados. Primeiro, acho que o principal, talvez, né? As coisas mudam muito de preço. Então é interessante acompanhar esse histórico, né? Dessa movimentação. Então você tem que trabalhar com esse registro de informações, né? Eu comprei hoje, quantidade, valor. Eu vou comprar semana que vem. Para você ter esse histórico. E esse custo, ele vai alterar, vocês viram o impacto, né? Lá na precificação, né? Qualquer coisinha que a gente muda, já altera, né? Tanto a margem para cima quanto para baixo, né? Então a gente tem que acompanhar bastante a relação dos custos. Segundo item que eu enumero aqui, né? Essa questão que nós falamos agora é sobre a questão da pesagem, né? Então seguir ali o escopo da ficha técnica, né? Então eu coloquei esses ingredientes, essas quantidades. Não estou conseguindo fazer desse formato. Então altera a ficha técnica. E se precisar, altera também o preço de venda. Não tem outra alternativa, né? E não fica com medo também de mudar preço, né? Tem que ser isso mesmo. Terceiro ponto, talvez assim também tem que tomar um pouco cuidado. Quando a gente fala de taxas de venda, principalmente as maquininhas, né, que tá ligado ali às operadoras, geralmente no início eles têm um plano, fica naquelas letrinhas pequenininhas do contrato, sem falar mal nenhuma, né? São excelentes operadores e ajuda bastante. Mas eu sei que o empresário tem a obrigação de ler o contrato, que ninguém lê. Isso é verdade. Todo mundo, né, lê e concorda, mas nem sabe o que está escrito. Então, o que acontece? Às vezes, por exemplo, eles falam assim, não, 1% a taxa Por por cima da operação. de ter. Isso, só que o que acontece? É 1% no primeiro mês. É. Aí você precifica com base nesse 1%. Aí vamos supor que no outro mês mudou. E aí, ou nesse outro mês, ou no próximo ano, porque as coisas mudam. Então, do mesmo jeito que você tem que acompanhar o histórico de compra, você tem que estar sempre olhando essas taxas de venda, porque pode mudar. Um outro detalhe aqui que eu quero ressaltar e não falar como algo negativo, cuidado com o vale-refeição. Geralmente, as operadoras que passam vale-refeição, esse ticket, costuma cobrar uma taxa um pouco mais alta, tá? Então, tomem muito cuidado no sentido de precificação. Não no sentido, estou falando para você não vender assim, não. Porque geralmente ali é 5, 8, 10, 12%, dependendo. Então, ou seja, se você coloca lá na sua precificação 2, 3, igual 5 que a gente colocou, e a taxa ela é o dobro, então sua margem vai mudar. Então tem que tomar esse cuidado aí se você for atender esse tipo de público, né? Outro ponto também, relacionado à estrutura. Então, igual a gente comentou aquele caso da pessoa que foi crescendo. Então, mudei a minha estrutura, seja o local, seja a minha retirada. Então, tem essa ciência, atualiza também aqueles gastos fixos, né? Porque isso pode impactar na sua precificação também. Então, qualquer mudança na estrutura, aumentei a velocidade da minha internet, né? Aumentei a minha retirada, vou contratar um colaborador para me ajudar. Tenha ciência, né, que isso pode impactar. Então, coloque isso na sua precificação também. Tá? Não tem essa visão simplista, né, igual a gente falou no início, né? Precificar com base, eu estou vendendo por tanto, estou gastando tanto.
Isso é uma visão muito simplista. E nem sempre espelha a realidade, porque às vezes você está comprando muito pouco naquele mês, porque você já comprou muito no passado, e vendeu bastante, porque você tinha muito estoque. E aí você fala, nossa, eu lucrei muito esse mês, se for essa visão simplista. Mas na verdade não é porque ele estava estocado, porque o estoque é investimento. E aquele mês aparentemente lucro é porque você já tinha comprado antes, já até pagou. Então tome muito cuidado. Então a diferença entre você comprar e seu custo. Comprou, você está ali, está no seu estoque, às vezes já até pagou. Mas na hora que você vai usar, que vai ser efetivamente o custo, tá? Então tome muito cuidado de entender a diferença entre você comprar, investir e você gastar lá na confecção do seu produto, né? Usando ali a ficha técnica. E talvez o principal ponto e o último aqui que eu colocar. Entenda, né, qual é a razão de existir do seu negócio. Isso vai dar propósito, vai dar engajamento para você precificar. Né? Senão, simplesmente, você vai ser só mais um. Ah, eu sou só mais um. Também não tem problema, mas toma cuidado. Se você trabalhar sem propósito, talvez você vai entrar numa guerra que chama guerra de preço. Essa guerra, ela é sangrenta. Então, tome muito, muito cuidado. A guerra sangrenta, toda hora tem um entrando. Né? Então, quando você começa a precificar por propósito, né, com outro objetivo, e o pessoal começa a perceber essa diferenciação em você, seja no atendimento, na qualidade do produto, na atenção do cliente, isso tudo você está vendendo. Atenção, você tem que vender isso, tem que cobrar um preço diferente se você dá uma atenção especial, lógico que tem. Você não faz isso ainda, você não está, entre aspas, perdendo dinheiro, mas você está agregando valor para o cliente. Mas é importante você cobrar por isso também. Mas não faz muito sentido. E um exemplo que eu quero ilustrar isso daí, também para poder fazer um fechamento, o último exemplo, né? Eu fiz uma análise no cliente também que trabalha essa parte de alimentação, também uma outra hamburgueria, não é a mesma que eu citei. E aí o que acontece? Na análise que a gente fez, no aspecto interno, a margem dele estava legal, e na hora que a gente fez a análise no aspecto externo, a gente percebeu que o preço dele, comparado aos concorrentes ali próximos, dava para dar uma alavancada, principalmente que as coisas subiram muito. Né? E o preço dele fazia 3 anos que não subia, acredita? E eu não sei como que ele ficou 3 anos sem atualizar e ainda tinha margem. Né? Então, ou seja, imagina 3 anos atrás, então a margem dele era violenta. Né? Mas, enfim, tinha uma clientela boa e tudo mais. Olhando esse cenário, a gente percebeu que ele tinha, em média, né, que ele tem vários tipos de produto, tem um mais simples, mais gourmet, que a gente fala assim, né? E aí ele tinha a possibilidade de alavancar até R$5 na unidade. A gente percebeu isso como uma oportunidade, né, ele aumentar um valor. Só que a gente percebeu, se aumentar isso de uma vez, mesmo que a margem esteja sustentada, e considerando que 3 anos que não alterava o preço, então era necessário, porque a margem estava só diminuindo. Existia, mas era bem pequenininha a margem, né? Mas existia. Compensava porque ele vendia volume. Então, como o preço dele estava muito abaixo dos demais, então o que a gente adotou de estratégia? Ele aumentou R$1 a cada 2 meses. Então, passou ali ao longo de um ano, ele não perdeu a carteira de clientes, porque o pessoal não percebe esse aumento de R$1. E aí o número desse subsídio para ele entendeu que, opa, todo ano eu preciso aumentar. Ele não tinha essa consciência. Por quê? Ele era uma pessoa, né, humilde, simples, não tinha esse domínio de informação. Então a gente fez esse trabalho, né? Então tudo que eu falei para ele, eu falei aqui também na live, lógico que analisando os números dele. E a gente foi de maneira estratégica fazendo essa alteração. Resumindo, é aquele cenário, né? Que você começa com o mesmo nível de trabalho, só começa a aparecer mais dinheiro na sua conta. Né? Mas como começa a aparecer? Porque você está corrigindo essa alteração de valores. Então, sempre, né? Isso volta naquela questão do histórico de compras, né? Então, sempre é importante você estar de olho, né, nas alterações dos valores de compra. Não estou falando, alterou o preço, já mudar, já alterou o preço de compra, vou alterar o preço de venda. Calma, não, eu sei que muda, mas não é bem assim também. Mas no sentido de avaliar. Opa, será o momento de atualizar? Mas fato é, se tiver uma alteração muito brusca, não tem muito o que fazer. Você tem que alterar sim. Né? O exemplo disso é dos combustíveis, né? Os combustíveis alteraram bastante aí nos últimos anos. Então, tudo que está relacionado a combustível, ou seja, quase tudo, né, que a gente faz, por isso que as coisas subiram de preço. Né? Então, todo um reflexo disso, não dá para ficar segurando para sempre, né? Então, tem todo um reflexo que a gente está vivenciando, né? E vai vivenciar ainda mais para frente, né? Então, acho que seriam esses os cuidados que eu deixo aqui. E aí, Eduardo, a gente vai convidar, né, as meninas para a nossa masterclass, que você vai fazer mais detalhado, explicar melhor, né, a precificação da massa base, e aí você pode falar um pouquinho sobre essa aula. Perfeito. Então, aqui eu quero, né, reiterar o convite para vocês participarem da nossa masterclass, né? Nós vamos deixar o link aí abaixo, né? E nessa masterclass você vai aprender literalmente do zero, né?
como você está o seu preço de venda, né? Usando como exemplo essa massa base, né? O que você vai ganhar com relação a isso, né? Primeiro, talvez um dos pontos mais importantes, confiança. Você vai ter um mentor que é especialista no assunto, que vai estar detalhando todo o passo a passo. Segundo ponto também, você vai ter o acompanhamento aí da Sabrina, que é especialista também no assunto, né? Que passou todo o detalhe para nós, né? De um exemplo, né? Para a gente montar aí a massa base. Então, a gente vai aplicar essa parte técnica, né? Da contabilidade numa linguagem mais relacionada a vocês e fazendo juntos, né? Toda ali o passo a passo. E vocês vão ter acesso à planilha, ou seja, vocês vão poder aplicar, além da massa base, num produto aí, e na realidade vocês, que naquele exemplo que a gente colocou, mostrou rapidamente, tem uma estrutura de gasto fixo, que não vai ser a estrutura de todos. Você pode colocar um outro produto, outra estratégia de venda relacionada às taxas, ou seja, você pode analisar vários tipos de cenário. E também você vai ter acesso à nossa área de membros, né? Que você pode ali deixar suas dúvidas, né? Para a gente poder te ouvir e também responder todas elas, né? Então, é um investimento que você está fazendo, né? Do conhecimento, né? E o conhecimento, ele acaba dando essa clareza para você aumentar a rentabilidade do seu negócio, sair do escuro, ter margens mais rentáveis, ter uma boa noite de sono, sabendo que você está trabalhando com a margem ideal. Então, esse é o convite que eu quero deixar aqui para a Masterclass, tá? Então, você vai ter acesso à planilha, vai ter acesso à nossa aula, inclusive ela vai ser gravada, né? Você pode assistir e rever quantas vezes desejar, pode pausar, e também acesso à nossa área de membros para poder fazer as perguntas que desejarem relacionadas a esse processo aí de precificação. Então, são esses benefícios, né, Sabrina? São muitos, né? Nossa, com certeza, vai ser uma aula assim que vai ajudar muito. E como eu falei no início do vídeo, é um assunto que toda pessoa precisa saber, principalmente aí que trabalha com vendas, né? Então, fica o nosso convite para vocês participarem aí da nossa Masterclass. O link está aqui na descrição do vídeo. E eu agradeço vocês que ficaram até aqui assistindo, né, esse conteúdo. Espero que tenha ajudado vocês. E se você é novo aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com todo mundo, porque é um conteúdo muito bom. E até o próximo vídeo, né, Eduardo? Até o próximo, pessoal. Agradeço aí, Sabrina, pelo convite. Espero que tenha atendido aí as expectativas, né? Obviamente também que tem a opção dos comentários. Deixa aí seu comentário também, né? De repente com outras sugestões de vídeo, a gente está à disposição para compartilhar esse conteúdo com vocês. E também eu espero ver você do outro lado, né? Na nossa área de membros, para a gente aprofundar esse conhecimento aí sobre precificação. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.